tudo vai melhorar. Amém? A nossa música vai melhorar, o nosso louvor vai melhorar, a nossa vida vai melhorar. Oh, aleluia! Os nossos cultos vão melhorar, a nossa igreja vai melhorar, tudo vai melhorar. Aleluia! Glória a Deus. Vamos orar? Aleluia! Você já falou com o seu Senhor hoje? Você já falou com o dono da sua vida hoje? Você já rendeu graças a Ele? Você já agradeceu a Ele pela bondade, pela fidelidade dEle que nos acompanha todos os dias da nossa vida? Vamos aproveitar nesse momento para agradecer. Você já falou com o seu noivo hoje? Você já falou para ele hoje? Você já declarou seu amor por ele hoje? Você já falou que ele é lindo? Você já falou que ele é belo, o mais belo dos belos? Você já falou quão maravilhoso é estar com ele? Você já falou para ele hoje que você deseja um encontro real com ele? Você já falou para ele hoje que está desejando, está aguardando com expectativa aquele encontro com ele? Oh, aleluia! Obrigado, Senhor, nós te damos graças, Pai. Oh, obrigado, Senhor, que privilégio é poder estar na sua presença. Oh, Senhor, quão bom é te adorar, glorificar o teu nome. Sim, Pai, nós glorificamos o teu nome aqui nesse lugar, nessa noite. Pai, muito obrigado, Senhor, pela vida Zoe em nós. Obrigado, Senhor, pela nossa salvação. Oh, a tua palavra diz que antes nós éramos inimigos de Deus, mas agora nós podemos ser chamados filhos de Deus. Oh, Senhor, quão privilégio é poder estar na sua presença. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, por ter pagado o preço naquela cruz para nos aproximar do Senhor. Obrigado, Espírito Santo, que veio habitar em nós e através de nós poder realizar grandes coisas aqui na terra. Obrigado, Espírito Santo, por se manter fiel conosco até a volta, até a vinda do nosso Senhor. Pois a palavra diz que o Espírito é o penhor de Deus em nossas vidas. Ou a tua palavra diz que o Espírito e a noiva vão dizer: Maranata, Maranata, vem Jesus. Maranata, vem Jesus. Obrigado. Obrigado, Senhor, nós te damos graças nessa noite. Obrigado, Pai, por esse culto de ensino. Obrigado, Pai, pela tua palavra sendo revelada. Obrigado, Espírito Santo, por nos ajudar nessa noite a entender, compreender tudo o que está escrito e tudo o que for mencionado aqui nessa noite acerca das Escrituras. Pois o Senhor é o nosso ajudador. Amém? Glória a Deus. Deus é bom? Tem certeza que Ele é bom? Oh, aleluia. Então, amados, nós vamos estar começando hoje um assunto maravilhoso. Toda a palavra de Deus, ela é maravilhosa. Todos os assuntos na palavra de Deus é muito bom para que a gente venha a crescer e avançar. E o tema que nós vamos abordar hoje, começar a abordar hoje, esse assunto, não seria diferente. Escatologia é algo muito necessário para a igreja. Jesus voltará em breve. Aleluia. Aleluia. Então, amados, escatologia é um assunto muito importante para a igreja. Eu posso dizer que escatologia é o assunto mais importante, de fato, para a igreja. Amém? Pois existe escatologia para a igreja, existe escatologia para os ímpios e existe escatologia para os judeus. Eu já estou falando aqui dos 3 povos das quais a Bíblia trata a respeito deles. Amém? Deus iniciou esse mundo aqui e Deus é um Deus que fala das coisas do fim desde o começo. Amém? Não é como uma novela que o autor fica tentando e pensando ver o que é que ele vai escrever para o final, então você decide, ou ele escreve vários finais. Nessa situação aqui também você decide, amém? Você pode decidir pelos quais já está estabelecido. E Deus já escreveu o final para a sua igreja, Deus já escreveu o final para os gentios, e Deus já escreveu o final para os judeus. Eu acredito que eu estou falando para pessoas que já entendem, já sabem desses 3 povos na Bíblia, que nós podemos encontrar à luz das Escrituras. Quem é a igreja? Todos aqueles que aceitaram Jesus, que tiveram um encontro real com Jesus e nasceram de novo. Você já nasceu de novo? Diga, eu sou a igreja. Aleluia. Então, para nós, irmãos, existe coisas do fim, como nós
anunciamos que vamos estar falando sobre coisas do fim, ou os fins dos tempos. Tempo de quê? O fim dos tempos para a igreja. Pastor, e a igreja vai se acabar? Não. Mas o fim desse mundo, o fim desse tempo em que nós estamos vivendo. Você crê que você vive num tempo cronológico? Amém? Nós estamos vivendo no tempo cronológico. Mas nós vamos viver no tempo de Deus, no Kairos de Deus. Amém? Mas enquanto nós estamos aqui, nós somos limitados por esse tempo. Ainda há coisas que nos limitam, mas um dia nós ficaremos livres desse tempo. Amém? Essa já é uma das coisas que estão preparadas para nós. E nós precisamos entender um pouco a respeito disso. Um deles, principais, é que a Bíblia fala com 3 tipos de povos. E é muito bom a igreja entender o que a Bíblia fala ao seu respeito, para que você possa se responsabilizar por aquilo que é responsabilidade nossa. E parar de se preocupar com aquilo que não está escrito para você. Nós podemos até saber, nós podemos até entender o que vai acontecer com os outros povos, mas você precisa não ficar preocupado, você precisa ter o cuidado com aquilo que está escrito ao meu e ao seu respeito. E viver uma vida poderosa em Deus. Eu me alegrei quando eu pude estudar um pouco sobre essa matéria, sobre esse assunto, porque me trouxe conhecimento e entendimento das Escrituras e de um futuro preparado para mim. Então hoje eu vou fazer uma introdução à escatologia. O Senhor me deu uma direção de fazermos o dezembro escatológico. Se prepara, amanhã já vai ter escatologia de novo, logo cedo. Amém? Amanhã, segunda carta de Pedro, no capítulo 3, nós vamos falar muito sobre as coisas do fim. Eu quero convidar você a estar lá. Esses dias agora de dezembro vai ser escatologia de manhã, meio-dia, de noite. Amém? Aleluia! Sabe, irmãos, há um desejo no meu coração muito grande de colocar a eternidade dentro do coração das pessoas. Porque nós vivemos essa vida aqui mais ciente das coisas terrenas do que das coisas celestiais. Mas você já leu na palavra de Deus que nós não somos deste mundo? E por que nós estamos tão atentos às coisas desse mundo? E às vezes nós queremos culpar as pessoas por conta disso. Mas deixa eu dizer uma coisa, eu posso ter uma parcela de culpa nisso. Porque se nós falarmos mais das coisas daqui, nós vamos lembrar mais das coisas daqui, sim ou não? Mas se falarmos mais das coisas do alto, a palavra diz que nós devemos pensar em lá. Então nós precisamos falar mais na eternidade, nas coisas que são do alto. Amém? Glória a Deus. Então nesse mês eu quero mesmo me esforçar para isso. Todos os outros ministros que vão ministrar aqui nos outros dias estão livres também para falar sobre esse assunto. E hoje eu quero fazer uma introdução a esse assunto de escatologia. Eu sei que nesses dias não vai dar para a gente falar tudo. Eu vou tentar mesmo, ao máximo, aumentar mais o volume. Oi. O direito está trabalhando lá, vai chegar. Amém? Glória a Deus. Nesse instantinho chega mais R$1 de som aí. R$2. Então, durante o mês, todos os ministros da palavra, eles estão livres também para estar falando sobre escatologia. Amém? Por quê? Para baixo ou para cima? Você quer que eu bote? Para baixo? Estou falando, continuo falando e ele está operando lá. É porque ele está lá atrás e ele não consegue ouvir como é que está o áudio aí na frente. Eu vou continuar aqui para não perder o foco, amém? Aos poucos ele vai arrumando aí. Então, primeiro, quero falar o que é escatologia. Amém? Eu sei que para muitos cristãos, eles nunca nem ouviram falar nessa palavra, escatologia. E a escatologia, ela vem do grego. É uma palavra que no grego se subdivide em 2 termos. Escatos, E-S-C-A-T-H-O-S, que significa último ou últimas coisas. E logos, que significa estudo. Portanto, escatologia significa estudo das últimas coisas, ou estudo das coisas futuras. Diga, escatologia é o estudo das últimas coisas. Amém?
mas que últimas coisas, das coisas futuras que estão guardadas, esperando por mim e por você. Amém? Então, deve já começar a gerar uma expectativa. Se nós sabemos que existe um estudo acerca das coisas que estão por acontecer, de que estão por vir, nós devemos já começar a gerar expectativas nessa noite. Então, a palavra escatologia se resume nisso: estudo das coisas, ou das últimas coisas, ou das coisas futuras, ou das coisas do fim, como nós mencionamos lá no card, trazendo, né, essa abordagem. E por quê? Para que estudar escatologia? É muito importante. Eu creio que por um bom tempo a igreja, ela colocou esse assunto um pouco de parte, um pouco de lado. Por quê? Porque gerou-se uma certa polêmica no meio teológico, e por conta disso preferiram se colocar de lado e não mencionar mais isso no meio cristão, nas igrejas. Se você for prestar atenção, a igreja primitiva falava muito sobre a escatologia. Até um certo tempo falava-se muito da escatologia, mas depois começou a se colocar de lado. Mas quantos sabem que a Bíblia deve ser considerada de Gênesis a Apocalipse? E nós devemos nos atentar. Se o Senhor já escreveu isso, nós precisamos entender que é para nós aprendermos. Amém? Então, por que estudar escatologia? Porque Deus anuncia os eventos futuros para que saibamos. A palavra do Senhor diz que Deus, Ele quer se tornar conhecido. Ele quer que nós venhamos a saber das coisas que estão por acontecer. Que também nós não venhamos a ser enganados, né, com os falsos ensinos acerca das Escrituras. E nessa noite eu quero anunciar aqui para você, falar dessa importância. E eu quero pontuar, dentre tantos motivos para estudar e aprender sobre escatologia, eu quero falar de 10 motivos principais, essenciais, porque devemos estudar escatologia. Amém? Glória a Deus. Lá em Isaías, eu quero que você abra lá em Isaías 46. Eu vou seguir aqui essa introdução que é do próprio módulo do Rema Brasil. E depois a gente vai seguir a direção do Espírito Santo, conforme ele for nos guiando para estar trazendo a mensagem aqui nas quinta-feiras. Isaías 46, versículo 9 e o versículo número 10. Diz assim: lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim. Que desde o princípio, diga desde o princípio, oh aleluia, anuncio o que há de acontecer. E desde a antiguidade, as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho permanecerá de pé. Farei toda a minha vontade. Quem está dizendo? O Senhor. Ele diz, eu farei toda a minha vontade. Então, por que nós devemos estudar? Porque o Deus que, desde o início, anuncia as coisas do fim. Esse é o primeiro motivo pelo qual nós devemos aprender escatologia. Se desde o início Deus já começou a escrever e a dizer como seria o final, nós devemos nos atentar, né, nos esmerar mesmo e nos aprofundar nas Sagradas Escrituras para entendermos o que está escrito ao nosso respeito, a respeito da igreja, a respeito do povo de Deus. Então, nós já entendemos que essa é a vontade de Deus e Ele diz que vai fazer tudo conforme está escrito. Então, quando nós estudamos as coisas do fim, nós estudamos coisas que já foram anunciadas. E nós chamamos isso de quê? Profecias. Amém? Então, também poderíamos dizer que escatologia é o estudo das profecias. Quantos aqui gostam de entender de profecias? Então, nós estamos num ambiente, num lugar bem propício para aprendermos um pouco a respeito disso. Eu quero já pontuar o segundo motivo pelo qual nós devemos aprender e estudar escatologia. Abra lá em 1 Pedro, capítulo 1. Quem tem acompanhado o devocional, nós estamos falando agora sobre a primeira, falamos sobre a primeira, estamos falando sobre a segunda carta de Pedro. E aqui na primeira carta de Pedro, no capítulo 1, versos 10 e 11, nós vamos entender. O segundo motivo é porque é um assunto bastante abordado
nas Escrituras. Aproximadamente 37% da Bíblia tratam sobre esse tema. E aqui em 1 Pedro, capítulo 1, verso 10 e 11, diz assim: foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinadas, investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas, indicadas pelo Espírito de Cristo, que neles estavam, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que os seguiriam. Então o apóstolo Pedro aqui fala dos profetas que eles examinaram, eles queriam saber a respeito da salvação. Eles foram levantados para anunciar a salvação. A salvação foi o quê? Foi algo que foi anunciado, foi profetizado. Amém? Então a salvação, antes de mais nada, ela foi também algo profético. Desde lá do Jardim do Éden, né, Deus prometeu que da barriga da mulher nasceria aquele que esmagaria a cabeça da serpente. Então podemos conhecer a primeira profecia messiânica a respeito do Cristo. E os profetas, eles indagavam, eles buscavam saber acerca dessa salvação, acerca da glória que seguiria a Cristo. Então, em todo o Novo Testamento, você vai perceber, talvez isso, lendo as cartas bem minuciosamente, você vai aprender, vai perceber que apenas 3 cartas, 3 livros, não falam sobre a volta de Jesus, que é um dos assuntos escatológicos, ou seja, um dos assuntos muito importantes para nós. Amém? E eu quero mesmo, nesses dias, gerar expectativas pela volta do Senhor. Eu quero mesmo, nesses dias, estar falando um pouco mesmo sobre esse assunto tão importante. Como eu falei, amanhã Pedro vai estar abordando sobre isso, na segunda carta de Pedro, sobre a volta do Senhor Jesus. E sabe, irmãos, eu vejo a igreja um pouco desatenta, um pouco despercebida desse assunto tão importante, que é a volta do Senhor Jesus. Então, Filemão, 2 João e 3 João, essas são as cartas, os livros do Novo Testamento, que não vão mencionar a volta de Jesus. Amém? Então nós já vimos a primeira e a segunda importância, o motivo pelo qual nós devemos estudar a escatologia. Qual é a primeira? Porque é a vontade de Deus. Deus já anunciou as coisas do fim desde o começo. Amém? E a outra parte importante, o outro motivo, o segundo motivo importante, é porque 37% da Bíblia fala de escatologia. Fala de algo que está ainda por acontecer. Algumas coisas já aconteceram, mas outras estão para acontecer. Eu pergunto para você nessa noite, dá para isolar 37% da Bíblia? Dá não. Não tem como. E não devemos fazer isso. Então nós devemos aprender sobre escatologia. Você quer anotar o terceiro motivo? Aleluia! Porque revela a glória e o reino de Jesus Cristo. O terceiro motivo é porque revela a glória e o reino de Jesus Cristo. Abra lá em Apocalipse, capítulo 19, versículo número 10. Apocalipse 19, versículo número 10. Aleluia! Nós estamos introduzindo hoje a importância de aprender sobre escatologia. Diz assim: prostei-me ante os seus pés para o adorá-lo. Ele, porém, me disse: vê, não faças isso, sou conservo teu e dos teus irmãos que mantêm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Diga, o espírito de Jesus, o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Amém? Então nós podemos ver que aqui o apóstolo João, escrevendo o Apocalipse, mas ele teve uma visão da glória de Deus, e ele viu algo apenas em um dos anjos, e ele quis o adorar, e ele diz: não se prostra diante de mim, porque sou apenas um conservo seu. Então aqui nós vamos perceber, e o anjo ele fala que ele deve adorar a Jesus,
que ele deve voltar à adoração para toda a glória de Deus. Então nós vemos aqui que a escatologia, o ensino da escatologia, ela vai revelar a glória de Deus e o reino de Jesus Cristo. Amém? O outro motivo pelo qual nós devemos, quarto motivo pelo qual nós devemos estudar a escatologia, porque nós devemos nos aprofundar disso. Esse daqui é muito importante para a igreja nos dias atuais. Eu quero que você entenda isso, irmãos. Ao falarmos de escatologia, as pessoas pensam que a gente vai falar sobre coisas só futuras. Porém, a nossa vida hoje já está intimamente ligada ao nosso futuro. Amém? Tudo o que nós fazemos aqui está intimamente ligado com a nossa eternidade. E o quarto motivo é porque estimula a santidade. Amém? Irmãos, isso aqui faz toda a diferença. Eu identifiquei que sabe por que as pessoas têm uma dificuldade de viver uma vida de santidade? Porque ele não sabe ou não crê. Se não sabe, não crê. Concorda comigo? Porque você só vai crer naquilo que você sabe. Na verdade, a palavra do Senhor diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a pregação a respeito de Cristo. Então, como é que você vai gerar fé na eternidade? Ouvindo a respeito da eternidade. E quando nós sabemos que nós temos uma eternidade, um céu para alcançar e um inferno para evitar, nós precisamos atentar para a vida de hoje, porque é determinado hoje. Então, quando você aprende e ensina sobre escatologia, eu vejo, irmãos, às vezes, alguns líderes, ou algumas denominações se esforçando em dar evidência ao pecado. Falando muito sobre o pecado. Nós podemos falar sobre o cuidado que devemos ter em uma vida de santidade. Mas nós precisamos trazer a consciência da eternidade para os cristãos, para que eles possam ter um motivo. E nessa noite eu quero dar para você um motivo de você viver a vida de santidade. Eu quero que nessa noite você saia daqui convicto e celebrando que é muito bom você viver essa vida de santidade, pois há uma herança, há uma esperança aguardando por nós, que decidimos viver essa vida de santidade aqui. Eu quero nessa noite dar motivo para você viver essa vida, mesmo diante das zombarias, mesmo diante das afrontas, mesmo diante das pessoas que se levantam para dizer que não precisa ser assim, você vai zelar pela sua santidade. Amém? Eu me lembro que quando eu estudei sobre escatologia, isso me ajudou, irmãos, a viver a minha vida de santidade, enquanto estou aqui nessa terra. Amém? Em Hebreus 10, 25, diz assim, Hebreus 10, 25. Você vai entender porque que algumas pessoas hoje, elas não estão dando muita importância a esse assunto. Hebreus 10, 25 diz assim, não deixemos de congregar-nos, como é o costume de alguns. Antes façamos admoestações, e tanto mais, quando vedes que o dia se aproxima. Você entendeu o que foi dito aqui? Ele diz que nós não devemos deixar de congregar, como é o costume de alguns. Por quê? Porque quanto mais nós percebemos que se aproxima aquele dia. Que dia é esse? O dia do Senhor. O dia de um julgamento. O dia que o Senhor voltará. Porque nós aguardamos com expectativas o arrebatamento. Eu creio que nas próximas quinta-feiras eu estarei falando, dando ênfase um pouco sobre o arrebatamento. Eu gostaria até de começar hoje falando sobre o arrebatamento, mas preciso trazer esse embasamento da importância. Eu quero nessa noite motivar você, inclusive a motivar outros, para estar aqui também para aprender sobre esse assunto. Eu quero mesmo, irmãos, que você venha a ter um motivo para viver a sua vida de santidade. Que a sua vida de santidade não seja uma vida chata. Que não seja você dizendo, mas é chato esse negócio de ter que me santificar. Não, isso é um motivo de alegria, porque existe uma vida futura. Amém? Glória a Deus. Então isso vai estimular você a viver essa vida. Eu creio, irmão, que pessoas que não estão nem aí para congregar, eles não estão se importando com o futuro deles. E foi nisso aqui que eu repito e eu volto a dizer novamente, o que o Espírito Santo tem me revelado. Que pessoas que vivem dessa forma, irmãos, eu não vejo pessoas compromissadas com a aliança que o Senhor fez com eles.
E se nós não temos aliança, não temos compromisso com essa aliança, irmãos, não me dá nenhum motivo para dizer ou garantir de que quando o Senhor vier, eles irão. Porque eu não encontro nenhuma segurança na palavra. Então é melhor a gente se assegurar disso, sim ou não? Você quer garantir a sua salvação? Então estimule a sua santidade. Abra lá em 1 Tessalonicenses também. Nós vamos ler bastante textos bíblicos aqui hoje. Se você não quiser acompanhar pela sua Bíblia, mas anote a referência, que depois você pode estar novamente relendo sobre tudo isso. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, diz assim: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. O que é que Paulo está instruindo aqui a igreja de Tessalônica? Ele diz: o mesmo Deus da paz vos santifique em partes? Não, em tudo. Em quê? No espírito, na alma e no corpo. Veja que é um estímulo a uma vida de santidade. Porque tem muita gente que vai nessa conversinha: eu entreguei minha vida para Jesus, o meu espírito foi recriado e está tudo certo. Não, irmãos, Deus está interessado do modo como nós vivemos nas três dimensões, tanto no espírito, quanto na alma, quanto no corpo. Aqui o apóstolo Paulo diz que nós devemos que Deus nos santifique em todo o nosso corpo, espírito, alma e corpo. E ele diz que sejam conservados, íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus. Tem outras referências que você pode anotar, eu não vou abrir elas lá, mas você pode ler 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 7 ao 12. Você pode ler Tito, capítulo 2, do 11 ao 14. Você pode ler também 1 Pedro, capítulo 2, versículo 11 e 12. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 10 e 12. E eu convido para você ler conosco amanhã no devocional. E 1 João, capítulo 3, versículo 2 e 3. Essas são referências para a nossa vida de santidade. Se não deu tempo você anotar, no final você pode pegar comigo. Amém? Mas eu quero que você guarde tudo isso. Então nós já vimos aqui 4 motivos. Irmão, se tivesse um só motivo, eu acredito que já seria suficiente para que nós pudéssemos nos esmerar nesse assunto tão importante. Mas nós já vimos aqui 4 e vamos ver o 5º. Por que nós devemos estudar escatologia? 5º motivo. Porque faz parte das doutrinas básicas ensinadas pela palavra de Deus. 5º motivo é porque faz parte das doutrinas básicas de Cristo. Amém? Diga: a escatologia é doutrina básica de Jesus Cristo. Amém? Então, se é doutrina básica, se é ensino básico de Jesus, então eu creio que eu e você devemos nos esmerar em estudar a escatologia. Ok? Em Hebreus capítulo 6, versículo 1 e 2, nós vamos ver aqui o autor da carta aos Hebreus falando sobre os princípios elementares, 6 princípios elementares da doutrina de Cristo. No Rema Brasil, nós vemos escatologia e temos uma matéria também falando só sobre doutrinas básicas. Com base nesses 2 versículos, existe uma matéria no Rema para você estudar e se aprofundar nos ensinos de Jesus. E para mim foi uma matéria que foi divisor de águas na minha vida. Eu era um cristão antes dessa matéria, doutrinas básicas, e eu me passei a ser outro cristão depois das doutrinas básicas de Jesus. E quando veio escatologia, aí completou tudo. Glória a Deus. Em Hebreus capítulo 6, versículo 1 e 2 diz assim: por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo. Eu quero que você grave bem isso, irmãos. Doutrina de Cristo, não é doutrinas de homens. Amém? A nossa segurança, irmãos, está nas doutrinas de Cristo. Então nós aqui, nós nos esmeramos mesmo e nós vamos estudar, nos aprofundar sobre as doutrinas de Cristo. Ele diz: deixemos-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo
a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus, o ensino de batismos e da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Nós temos dois temas aqui poderosos, que a palavra do Senhor diz que é básico, ensino básico, doutrina básica. Algumas pessoas pegam essa palavra básica e tipo assim, menospreza como se fosse algo simples. Ah, coisinha basiquinha. Aqui, irmãos, está falando de básico, de base, estrutura, alicerce, pelo qual você vai edificar a sua vida. Lembra que o apóstolo Paulo diz, eu como um sábio construtor, lancei bem os alicerces, o qual é Jesus. E cada um veja como edifica sobre esse alicerce. Ele diz que ninguém pode lançar um outro alicerce, a não ser Jesus. Então qual é o nosso alicerce? Qual é a nossa base? Jesus. E o que nós precisamos aprender? Doutrinas básicas. E aqui dois assuntos importantes. Ressurreição dos mortos. Juízo eterno. É leitinho para nós. Nós devemos estar com isso na ponta da língua. Eu quero dizer para você, crente, você está vivendo os últimos dias, nós estamos vivendo tempos trabalhosos, nós estamos vivendo tempos difíceis. E uma das coisas que vai fazer você se manter firme é o conhecimento sobre as doutrinas básicas. E ressurreição dos mortos e juízo eterno vai nos ajudar a viver uma vida verdadeira no cristianismo. Amém? Glória a Deus. Eu creio você saindo daqui hoje mais fervoroso no Espírito. É um culto de ensino, mas o propósito, irmãos, é trazer essas verdades para dentro de nós, para que torne você cada vez mais desejoso em conhecer as Escrituras do Senhor. Sexto motivo pelo qual nós devemos estudar escatologia. Porque incentiva nosso serviço cristão. Nós temos aqui, irmãos, não precisaria nem dizer, seria uma resposta. Mas é nítido a gente perceber isso no meio cristão. Porque nós percebemos uma falta de interesse em muitas pessoas. Começa a ver que antes nós falamos sobre o congregar, sim ou não? Ou seja, pessoas que estão desinteressadas em congregar, eles ainda não entenderam a respeito da escatologia. E outra coisa é, pessoas que não têm desejo, interesse em servir, eles não entenderam nada. Eu vou dizer, depois que eu entendi escatologia, eu não quero perder uma oportunidade de servir ao Senhor. O que é que eu vejo, irmãos? Eu não vejo crente na palavra de Deus. Porque essa palavra de Deus diz que há recompensas para as nossas obras, ou os crentes não estão nem aí pelas recompensas de Deus, ou eles não sabem. Eu ainda quero acreditar que eles não sabem. E por isso eu vou me esforçar em trazer essas verdades. Então, por que nós devemos saber? Porque incentiva nosso serviço cristão. Eu quero e desejo, irmãos, de ver cada crente aqui nessa igreja servindo ao Senhor, com a consciência de que ele está servindo a um Deus poderoso, a um Deus eterno, a um Deus que é poderoso para fazer muitas coisas e nos recompensar. Em Hebreus capítulo 6, versículo 11 diz, aqueles que se aproximam de Deus devem crer que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Ele diz que sem fé é impossível. Ou seja, nós precisamos crer naquilo que nós estamos fazendo aqui agora, que nós vamos receber recompensas do Senhor. Amém? Você se alegra com isso? Aleluia! Glória a Deus! Porque em 1 Coríntios 3, nós vamos ler esse texto. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 9 ao 15. Diz assim, porque de Deus somos cooperadores. Quantos são cooperadores de Deus aqui? Lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor. E o outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica. Porque ninguém, diga ninguém,
pode lançar outro fundamento. Você já pegou isso aqui, irmãos? Que ninguém pode lançar outro fundamento. Diga, eu não posso edificar a minha vida sobre outro fundamento, a não ser Jesus. Amém? Ele diz, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifestas se tornará a obra de cada um. Oh, aleluia! Diga, em Cristo, as minhas obras serão manifestas. Oh, aleluia! Você se alegra, irmãos. Há um motivo no seu coração pelo qual você deve fazer alguma coisa aqui. Você sabia que a sua obra não vai ser manifesta nessa igreja? Você sabia que a sua obra não vai ser manifesta para homens? Você sabia que a sua obra não vai receber glória nem recompensa de pastor, nem de liderança nenhuma? Mas as suas obras, elas vão ser manifestadas no Senhor Jesus Cristo. Porque nós não fomos salvos pelas obras, mas somos salvos para as boas obras de Cristo. Sabe, irmão, eu não sei você, mas há uma expectativa muito grande no meu coração. Não importa, irmãos, o que as pessoas vão achar daquilo que eu estou fazendo aqui hoje, se elas vão aprovar, se elas vão reprovar, se elas vão gostar, se não vão gostar. A minha expectativa, o meu cuidado é para que o Senhor aprove, para que as minhas obras sejam manifestas em Cristo. Oh, aleluia! O dia, diga o dia. Oh, aleluia! Manifestará. Oh, aleluia! Se tornará manifesto, sendo revelado pelo fogo, o qual seja obra de cada um. Oh, aleluia! O próprio fogo o provará. Diga, o próprio fogo. De quem é esse fogo? Fogo consumidor. O que não é obra com um fundamento em Cristo, vai virar fumaça, cinza. Irmão, vou dizer uma coisa para você, uma confissão para você fazer. Todos os dias que você se levantar para servir o Senhor, confesse, as minhas obras passarão pelo fogo e serão manifestas. Sabe, irmãos, esse deve ser a nossa confissão. Eu vou fazer para o Senhor. E o desejo do meu coração, Pai, o Senhor sonda o meu coração. E o desejo do meu coração é que naquele dia a minha obra ela possa ser revelada. Ela possa ser notória. Porque, irmãos, se virar cinza não vai ser revelada, amém? Não vai procurar, não vai nem saber. Vixe, deu em quê? Deu em nada. Deus não vai ter o trabalho nem de dizer o quão ruim foi a sua obra. Virou cinza. A Natália teve uma revelação outro dia fazendo uma queima lá de uns entulhos. E ela jogou algo no fogo que de repente fez... E no instante se acabou. Porque era algo que se queimava facilmente. Eu não sei você, irmão, mas há uma expectativa dentro de mim. Olha o que diz. Diz, o próprio fogo o provará. Se permanecer, diga, se permanecer. Oh, aleluia. A obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá o quê? Galardão. Você sabe o que é galardão? Oh, aleluia. Ali no DEIUS, as crianças elas são recompensadas por um comportamento. Quando obedece. Nós também, irmãos, aqui, o pastor não está aqui no culto todo dia, dando uma recompensa para você. Porque as minhas recompensas nunca poderão recompensar o que você faz para o Senhor. Aleluia. Você que já tem obras feitas no Senhor, se alegre, irmãos. Gera expectativas. Não será em vão o que você tem feito para o Senhor. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano. Mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. Pelo menos, irmãos, nós não estamos falando aqui hoje, mas um dos assuntos muito interessantes, a Natália compartilhou um vídeo do mestre Saulo Stan. Quem não ouviu,
assista lá, ele está falando sobre o arrebatamento, sobre o tribunal de Cristo. E antes de chegarmos lá no céu, irmãos, você viu que aqui vai ter perca? A Bíblia diz que no céu não tem tristeza. Você crê que alguém ainda pode sofrer uma tristeza aqui? Mas é antes de chegar lá, porque o tribunal de Cristo vai ser nos ares. Eu me perguntando por que ia ser lá, uma das respostas que veio ao meu coração é essa. É para que você resolva a situação e não chegue lá e lá você não seja mais surpreendido. Já vai ser resolvido. Quem tiver de receber suas recompensas, receberá mesmo no tribunal de Cristo. E depois nós entraremos para sempre com Ele. Mas eu vejo aqui, irmãos, pessoas que sofrerão danos. Né? Ele diz aqui, sofrerá ele dano, porém será salvo. E aqui, para mim, eu uso aquela frase, é entrar lá no céu com a mão na frente e outra atrás, como diz por aí. Sem ter nada para apresentar ao Senhor. Sabia, irmãos, que é uma grande oportunidade que o Senhor está nos dando? Um dia eu me perguntei, Senhor, por que o Senhor nos salvou e não nos levou logo? Você sabia que as obras que a gente tinha feito antes, elas eram o quê? Eram o quê? Mortas. As nossas obras, tudo que você fez antes de Jesus, foram mortas. E aí o Senhor me revelou, Ele me veio por revelação, Ele disse, filho, você foi salvo, e eu estou dando a oportunidade de você construir algo, de você fazer algo, participar de algo, para quando chega lá, você ter algo a oferecer ao meu Pai, e Ele te recompensar por algo que você fizer aqui. Oh, glória a Deus! Aleluia, eu me alegrei com isso, irmãos, com a possibilidade de chegar diante do meu Rei, diante do meu Senhor, e dizer, Senhor, aqui estão aquilo que o Senhor confiou a mim. E Saulo, ele fala muito bem que nós seremos elogiados pelo Senhor. Quantos aqui querem ser elogiados por Ele? Se você não receber nenhum elogio do seu pastor, guarde o seu coração, irmãos. Guarde o seu coração, porque o pastor dos pastores, o nosso sumo pastor, um dia, ele vai elogiar você que fez a sua obra. Eu quero ter sensibilidade no meu espírito para elogiar você também. Mas você também não deve se encher apenas com o meu elogio, não. Se aguarde mesmo para aquele dia. Amém, irmãos? Você está celebrando essa noite? Você está entendendo o motivo de nós aprendermos sobre esse assunto maravilhoso? Aleluia! Vamos ver o 7º motivo pelo qual nós devemos estudar escatologia? Você quer aprender mais ou quer parar por aqui? Eu vou te dar mais 3 motivos. Para nunca mais você ter preguiça de vir à igreja. Para nunca mais você questionar quando você for levantado a uma obra do Senhor. Quando o Senhor propor algo para você, por mais doloroso que seja, nesse tempo, você se alegrar. Amém? E o motivo de número 7 é, porque essa é a nossa bendita esperança. Oh, aleluia! Há uma bendita esperança para nós, irmãos. O apóstolo Paulo, ele faz muita questão mesmo de dar ênfase sobre essa bendita esperança, sobre algo que nós estamos aguardando futuramente. E eu quero que você abra a sua Bíblia lá em Tito, capítulo 2, do versículo 11 ao 14. Nós vamos ler aqui um dos textos maravilhosos que vai falar sobre a bendita esperança. Ele diz assim, porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegados a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século, diga no presente século, aleluia, sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zelosos de boas obras. Oh, aleluia, glória a Deus. Então, irmãos, o apóstolo Paulo aqui fala que para que nós venhamos a viver nesse século presente de uma forma sensata e justa, piedosamente, aguardando a bendita esperança. Amém? Por quê? Porque o Senhor assim o fez por nós. Ele nos
remiu de toda iniquidade, purificou para si mesmo um povo exclusivo. Você é exclusivo de Jesus. Aleluia. É por isso que o apóstolo Pedro vai falar, propriedade exclusiva, povo santo, nação santa, eleito. Aleluia. Você não está tentando para se eleger, você já é eleito de Cristo. Você é uma propriedade exclusiva. Sabe o que é uma propriedade exclusiva? A proteção. Ninguém pode tocar, ninguém pode entrar, ninguém pode invadir. Aleluia! Glória a Deus! Motivo de número 8. Para despertar em nós consciência de eternidade e de brevidade de vida. Esse é um dos grandes motivos pelos quais eu acredito que hoje a igreja deve aprender sobre escatologia. Porque os crentes hoje, eles estão mais cientes desse mundo presente do que da eternidade. Se apegando às coisas desse mundo. Se apegando a tudo que é passageiro. Porque a palavra do Senhor diz que tudo o que se vê é passageiro. Diga, tudo o que se vê é passageiro. Inclusive você que eu estou vendo é passageiro. Esse corpo que eu estou vendo é passageiro, porque o corpo que está guardado para mim e para você, na eternidade, nós ainda não podemos ver, mas podemos saber que tem, que existe. E esse é um dos motivos. Você percebe que nós damos mais visibilidade, percepção a esse corpo terreno? Eu quero nessa noite trazer uma grande alegria para você, uma grande expectativa no seu corpo celestial que está lhe aguardando. Eu não vai dar tempo de falar aqui hoje sobre esse corpo. Mas o apóstolo Paulo diz que há um corpo celestial para nós. E você crê que Deus faz tudo perfeito? Oh, se alegre, irmãos. Há uma grande expectativa para mim, não sei para você. Eu tenho grandes expectativas no corpo que me aguarda. No corpo que eu ainda não posso ver. Eu creio pelo menos ganhando uns 3 centímetros a mais. Aleluia. 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 Mas você percebe, irmãos, que nós damos mais atenção ao nosso corpo hoje? Eu não vou para a igreja porque eu estou cansado hoje. Corpo. Está doendo. Corpo. Presente. Se você lembrar do que tem lá, guardado para você, eu vou gastar todinho, quanto tempo que eu tiver aqui. Eu esmurro, como diz Paulo, eu esmurro meu corpo. Trago ele à servidão. Aleluia. Aleluia. O que vai mudar isso, irmãos, é a sua consciência da eternidade. Se você crê no que está aguardado para mim e para você, oh, aleluia. Abra aí 1 Pedro. Capítulo número 2. Estamos quase encerrando já. Hoje só dá para falar sobre esses 10 motivos. Mas eu acredito que já é suficiente. 2 Pedro, ou 1 Pedro, capítulo 2, versículo 11 e 12. Ele diz assim: amados, tem algum amado aqui? Exorto-vos. O apóstolo Pedro traz uma exortação para a igreja. Ele diz: amado, exorto-vos como peregrinos e forasteiros. Você já entendeu isso? O apóstolo Pedro está querendo lembrar para mim e para você: ei, você é peregrino e forasteiro aqui nessa terra. Então, ou seja, não dê muita ênfase às coisas daqui. Você é um peregrino e um forasteiro aqui nessa terra. Ele diz: forasteiros que sois, a vós absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que, naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando-vos,
em vossas boas obras glorifiquem a Deus no dia da visitação. Aleluia. Você entendeu o que é que o apóstolo Pedro está dizendo aqui? Ele está dizendo, irmãos, para a gente dar ênfase nas coisas lá do alto e nas nossas boas obras. E não dar, ênfase nas paixões humanas, mundanas, das quais vivamos nesse século. Mas dar ênfase nas coisas de lá do alto. Por mais que os gentios, eles venham falar, criticar de você, mas chegará o dia da visitação, e nesse dia você subirá. E sabe o que vai acontecer? Ele vai dizer, eu pensei que ele estava errado, mas o errado estava eu. Ele diz, olha, para que glorifique a Deus no dia da visitação. Ele diz, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós, outros, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Então, irmãos, nós devemos viver com a nossa consciência, despertar em nós a consciência de eternidade e da brevidade de vida. E aí, com isso, num dia que o Senhor aparecer e voltar, eles vão ver que aquilo que nós estávamos fazendo, estávamos certos. Amém? Glória a Deus. Abra mais um texto lá em 1 João, capítulo 2, versículo 15 e 17. Nós ainda estamos falando sobre o 8º motivo pelo qual devemos estudar a escatologia. 1 João capítulo 2, versículo 15 e 17, diz assim, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Oh, aleluia! Você crê que aqui, Pedro, mais uma vez, o apóstolo João, mais uma vez, está trazendo uma consciência da eternidade. Diz, aquele que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Amém? Glória a Deus! Oh, aleluia! Então nós precisamos atentarmos para essa consciência, irmãos. Ainda lá em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 12, diz, se preservamos também com ele, reinaremos. E se negamos, ele por sua vez nos negará. Amém? Ah, não, aqui é sobre o nono, perdão. Aqui é sobre o nono motivo de estudarmos escatologia. Nós vamos ver agora. Porque é estímulo à perseverança nas aflições. O nono motivo de estudarmos escatologia é porque é um estímulo à perseverança nas aflições. E agora nós vamos ler de fato o texto de 2 Timóteo, capítulo 12, ou capítulo 2, versículo 12. Ele diz, se perseverarmos, também com ele reinaremos. Qual é o meio pelo qual nós devemos reinar com Cristo? Se perseverar. Amém, irmãos? Se o negarmos, ele por sua vez nos negará. E o que é negar a Cristo? Um deles é negar aquilo que ele nos chamou para fazer. O que é negar? É Jesus dizer, faça isso, e você dizer não. É Deus enviar a gente para fazer algo e você não fazer. Você está negando a Deus. Você está dizendo não para Deus. Você está deixando de fazer. E aqui o nono motivo é um estímulo à perseverança no meio às aflições. Ainda lá em Romanos 8:18, se você puder abrir ou anotar, está lá. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente, diga tempo presente, não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Diga, os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados à glória a ser revelada em nós. Aleluia! Glória a Deus, irmãos.
Então todas as aflições, tudo aquilo que nós sofremos nesse tempo presente, não pode ser comparado à glória que deve ser revelado em nós. Em 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo número 7, diz assim: e a vós outros que sois atribulados. Tem alguém que de volta e meia é atribulado aqui? 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 7. E a vós outros que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder. Oh, aleluia! Glória a Deus! Esse é o 9º motivo, irmãos, para que nós venhamos a perseverar em meio às tribulações, em meio às aflições. A nossa consciência de eternidade vai fazer a gente esquecer disso. Você vai passar que nem vai perceber. Você vai fazer coisas que as pessoas vão dizer: meu Deus, como é que você consegue? Pessoas já chegaram para nós e disseram assim: como é que vocês conseguem? Eu não sei como é que vocês conseguem fazer essas coisas e não se abalar. Irmão, porque o nosso foco não está aqui. Eu preciso me acordar todos os dias e me lembrar, ter uma consciência da eternidade. Saber que o que eu estou sofrendo aqui nesse tempo presente, o que eu estou passando agora, nem se compara com o que me aguarda. Agora, se você crê, você crê mesmo? Aleluia! E o motivo de número 10. Você quer saber? Quer ir embora? Vamos fechar? Oh, aleluia! Motivo de número 10, pelos quais nós devemos buscar mais e mais aprender essa escatologia prática para a vida cristã. Porque nos consola e extingue o medo. Eu vou dizer de novo, porque nos consola e extingue o medo. Ligado ainda com o que nós falamos no motivo anterior, ou seja, nos consola quando passaremos pelas aflições ou pelas tribulações. E o mais, por mais que você sofra algum dano, alguma coisa, o medo já foi extinguido. Ontem eu estava falando com uma cliente, e nós começamos a falar, e como eu já falei aqui algumas vezes, glória a Deus pelo Espírito Santo, você vai conversando e de repente você já está na palavra. Porque todo assunto geralmente ele abre uma oportunidade para que nós venhamos a falar da palavra. E nós estávamos falando de medo. Nós não, ela começou a falar sobre medo. E quando ela falou de medo, eu revelei para ela que eu não tenho mais medo. Você pode dar um amém por isso? Você concorda comigo? Eu não tenho mais medo, irmãos. Pastor, como assim? Não tenho medo. Vem algumas coisas ou alguma afronta, mas hoje, pela consciência de quem eu sou, filho de Deus, e o verdadeiro amor de Deus lançado em mim, lançou fora todo o medo. Por quê? O medo não, é quando eu me limito à minha capacidade. Mas hoje eu não me limito à minha capacidade. Eu me coloco na capacitação do Senhor para com a minha vida. Vem situações, você fica pensativo, você às vezes chega até uma certa opressão mesmo, mas você faz, quando você ouve a voz do Senhor, você vai. Esses dias eu tenho meditado um pouco e me salta sempre isso, aquilo que aconteceu com Adão lá no jardim, que ele diz: Senhor, eu ouvi a tua voz, tive medo e me escondi. E o Espírito Santo, irmãos, me instruiu, me revelou esses dias que há muitos cristãos, há muitos filhos de Deus, hoje quando ouvem a voz do Senhor, estão sentindo medo e se escondendo. E o Senhor falou muito claro que inclusive isso é no que se diz respeito ao chamado. Deus está chamando pessoas, querendo levantar pessoas, elas ouvem a voz de Deus, mas elas ficam com medo e começam a se esconder. Elas começam a se esconder do pastor, elas começam a se esconder dos irmãos, elas caçam qualquer lugar para se esconder, para que não venha ser evidenciado aquilo que Deus tem para a vida delas. E eu tenho orado esses dias para que você não tema mais. Para que você não tema mais quando você ouvir a voz do Senhor. Quando Deus disser: eu estou te chamando. Vai, ide, faça isso. Ou creia nisso. Se posicione dessa forma. Você dizer: sim, Senhor, eu creio e eu não temo mais. Eu não tenho mais medo de avançar naquilo que o Senhor está me falando. Porque aqui escatologia, irmãos, vai nos ajudar nisso. E eu louvo a Deus por esse ensino, porque isso me ajudou.
Sabe, aquele louvor é muito forte para mim, e quando eu canto ele, o Espírito Santo ministra para mim, eu não sou mais escravo do medo. E aquela mulher ontem, ela falou algo, ela é ímpia, mas ela falou a verdade. Ela diz, o medo aprisiona. Ela diz, eu sou presa por conta do medo. Ela diz, eu não vou a lugar nenhum porque eu tenho medo. Eu não faço nada porque tenho medo. Ela diz, eu tenho uma chácara maravilhosa. Eu tenho uma roça maravilhosa e eu não fico lá porque eu tenho medo. Eu não usufruo das coisas que eu tenho porque eu tenho medo. Eu não viajo de noite porque eu tenho medo. Eu não viajo de avião porque eu tenho medo. Eu não vou num cruzeiro porque eu tenho medo. Eu não vou numa praia porque eu tenho medo. E ali eu disse, pois minha irmã, há um poder de Deus para te libertar de todo medo. Agora é se você crê e se você quiser. Senão você continua no aprisionamento. Eu disse, eu fui livre do Senhor. Porque a história começou, ontem eu estava em Juazeiro e dizendo que vinha embora à noite para cá. E vim embora, depois das 10 horas, depois que terminou a imposição de mãos dos alunos do Rema, chamei Gabriel e pegamos a estrada e viemos embora, guardados e protegidos debaixo da poderosa mão do Senhor, porque o verdadeiro amor lança fora todo medo. Essas verdades ditas na palavra me extinguiram o medo. Eu vim com cuidado, eu vim com zelo. Eu disse, eu quero ir dormir perto da minha cheirosa, eu quero dormir perto da minha mulher. Eu quero ir para casa. É lícito eu trabalhar e voltar para minha casa, sim ou não? Eu não sou obrigado a dormir longe de casa por conta de medo, irmãos. Perdeu, Satanás. Perdeu, diabo. E eu não deixarei de ir a lugar algum. Eu não deixarei de fazer nada por conta de medo. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Amém? Aleluia. Abra sua Bíblia em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 9. Oh, aleluia. Vamos encerrar, irmãos. E agora começou a esquentar e deu vontade de pregar. Aleluia. Eu fico, irmãos, eu confesso que me dá chega a me dar uma angústia, me dá um peso no coração quando eu vejo pessoas ainda presas no medo. Os ímpios ainda é considerável, mas filho de Deus só me leva a crer que ele ainda não entendeu nada de quem ele é filho. Eu me lembro que isso chegou por inspiração, por revelação, e é por isso que eu oro para que chegue para você por revelação, naquilo que você ainda não teme. Irmãos, vou dizer uma coisa, comece a vencer todos os seus temores. Vença todos eles. Se eu puder lhe ajudar a você a romper todos os medos, eu estou aqui, eis-me aqui. Eu digo que você vencerá. Comece a mudar a confissão. Você é uma filha de Deus. Aleluia. E você não vai deixar de fazer nada por conta de uma lagarta. Eu sei que você tem coragem de se abraçar com um leão. Basta você comparar as duas coisas aí. O que é mais perigoso, um leão ou uma lagarta? Mas veja, isso é coisa simples. Eu falei sobre isso ontem lá com ela. Mas eu creio justamente, eu tenho orado por você, realmente, para você ser liberto disso. Porque isso pode acrescentar outras coisas. Amém? Não brinque, tudo que te mete medo, não brinque com isso. Aprisiona, irmãos. Eu vivi um tempo assustado, eu fui assaltado uma vez, eu vivi um assustado, toda vez que alguém se aproximava por trás, eu estava olhando, eu estava assustado olhando. Mas eu já venci isso também. Amém? Glória a Deus. E eu me lembro que um dia eu estava vindo para cá e eu fiquei com medo, diante de uma situação que me apresentaram, e eu fiquei com medo por conta que era à noite. Será que Deus muda de dia? O Deus de dia é mais poderoso? E naquele momento me chegou por revelação. Eu ouvi uma voz clara, nítida, do Senhor. Você já ouviu o Senhor? Se você não ouviu, eu ouvi. Você precisa ter convicção, inclusive, disso quando você ouviu o Senhor. E naquela hora eu podia ter mais medo. Mas naquela hora eu ouvi o Senhor e não tive medo. Naquela hora eu ouvi o Senhor e tive coragem. Porque veio uma voz e disse assim, bem clara. O Deus que te guarda de dia é o mesmo Deus que te guarda à noite. Uau! Meu irmão, quando eu vi isso, eu dei umas duas aceleradas naquela brosa. E
comecei a glorificar o nome do Senhor. E eu saí ali de Jaguarari para cá, acho que eu vim flutuando. Não me pergunte como foi que eu cheguei aqui, eu só sei que eu cheguei leve, livre. E a partir daquele dia o Espírito Santo diz, nunca mais você deixará de ir a lugar algum por medo. Amém? Você abriu lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 9 ao 11. Diz, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que vigiemos, para que quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Consolai-vos, pois, uns aos outros, e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Oh, aleluia, glória a Deus. Então, irmãos, aqui nós vimos o 10º motivo pelo qual nós devemos estudar escatologia. Para que nós venhamos, sabe, a vencer todo o medo, tudo aquilo que nos aprisiona, tudo aquilo que ainda pode de alguma maneira tentar trazer uma intimidação para nós, por conta de medo, nós venhamos a prosseguir, a avançar mais e mais. E esse é o desejo do meu coração, para que você possa ser fortalecido nessa noite, sendo instruído pela palavra, crendo no que está escrito, crendo no que o Senhor já falou. E eu tenho falado aqui e volto a falar, por exemplo, nós passamos por um tempo muito difícil, que foi de pandemia. Sabe, irmãos, eu vou dizer uma coisa, em nenhum momento eu tive medo dessa pandemia. Se você teve, não se condene. Mas eu já sei o que está acontecendo. Diga, eu não sabia as verdades já escritas. Seja humilde para admitir, irmãos. Porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. E as duas coisas não são a mesma coisa. Eu lembrei agora do meu professor Marcos Puceno, da Doutrinas Básicas. Ele dizia, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. E as duas coisas não são a mesma coisa. Uma coisa é você crer na palavra que está escrito com toda a verdade e você viver de acordo com o que está escrito. Você está entendendo por que eu estou dizendo que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa? Uma coisa é você crer e viver de acordo com o que está escrito. Outra coisa é você me dizer que crê, mas com as suas atitudes não mostra nada disso. Vamos fazer isso? Não, eu estou com medo. Pastor, eu tive a revelação de que eu sou um profeta, mas eu estou com medo de profetizar. Ei! O Senhor me falou para eu começar uma hora, mas eu tenho medo de começar. Ei, que medo é esse? O Senhor falou isso comigo. E por que você não se comporta? Porque eu estou com medo. Vou colocar você na escala. Eu estou com medo. Vou fazer isso, estou com medo. Irmãos, não está condizente com a palavra, sim ou não? Então isso, quando eu ouço o que sai da boca das pessoas, já me traz uma resposta. É igual estar aqui hoje. Se eu sei que as pessoas não estão interessadas em congregar, se as pessoas não estão interessadas em servir ao Senhor, não a mim, mas ao Senhor, eles ainda não entenderam. Aí eu pergunto, você já entendeu o que está escrito? Já sabe disso? Sei. Sabe só no raso aqui, mas nunca teve revelação disso, irmãos. Porque quando você tiver revelação, alguém vai chegar para você, vai querer mandar você parar, vai querer fazer você desistir, você diz, eu não desisto, eu não paro, eu persevero, eu avanço, porque sei em quem eu tenho crido. Oh, glória a Deus! Eu estou aqui, e eu avançarei, e eu continuarei, não retrocederei, eu vou continuar, eu vou avançar, eu vou perseverar, eu vou me esforçar, eu vou me esmerar em fazer. Eu desejo viver uma vida de santidade todos os dias, porque eu quero a cada dia mais apagar a minha consciência desse tempo presente e elevar os meus pensamentos aos pensamentos de Deus, pensar os planos de Deus, pensar nas coisas que são lá do alto e viver a minha vida aqui com expectativas na eternidade. Amém? Glória a Deus. Que essa palavra seja o suficiente para te motivar. Que essa palavra seja o suficiente para motivar. Estou querendo dar um motivo a você. Para você fazer algo para o Senhor. Para você correr a carreira. Para você permanecer firme. Para você não desistir. Continuar na salvação que o Senhor conquistou para mim e para você. Glória a Deus. Você foi edificado com essa palavra. Então, 10 motivos pelos quais
nós devemos nos manter na palavra, estudar a escatologia, entender. É só o começo, tem muito mais. E eu creio que esses dias nós teremos bem acrescentados. Amanhã eu quero convidar você a estar 6 horas da manhã conosco no canal da Verbo da Vida.